Por que você não escreve um livro com um título mais leve, uma coisa mais tranquila? O livro conta a perspectiva do Theo. O Theo é o protagonista do livro e a gente nunca sabe o que se passa na cabeça da Clarice. A gente, conversando, estabeleceu isso, que a gente ia muito fundo nos dois pontos de vista. Então, no Theo, no ponto de vista do Theo, ela é uma projeção do que ele imagina dela, do que ele quer que ela seja. Gosto de histórias de amor. Ela te pediu, escreva um livro para mim. Aí você escreveu essa história de amor. Exatamente. Eu havia escrito um primeiro livro dos 16 aos 19. Os Suicidas. Exatamente. E aí, aos 20 eu fazia direito na faculdade, porque eu tinha que ter uma profissão séria, né? Como eu falei, não dava para ser escritor. E ela falou, Rafa, poxa, por que você não escreve um livro com um título mais leve, uma coisa mais tranquila? E aí a primeira coisa que me veio foi o título, Dias Perfeitos. E ela falou, eu adoro histórias de amor. Na época ela estava lendo Marley e Eu, que era um best-seller da época. E ela falou, poxa, por que você não faz uma história de amor? Eu falei, vou fazer uma história de amor do meu jeitinho. E Dias Perfeitos é isso, é uma história de amor obsessivo de um sujeito solitário, que é o Theo, feito pelo Jafar Bambirra, que se apaixona por uma menina numa festa, que é a Clarice, e ele vai para a Clarice e fala, vamos viver essa linda história de amor? E ela fala, não, muito obrigado. E ele, então, decide sequestrar a Clarice para que ela goste dele. Eu tenho muito carinho pelo Dias Perfeitos por vários motivos, além de estar, como você falou, publicado em vários lugares. Ele foi o livro que me fez virar roteirista. Ele foi o livro que, eu tenho que dizer aqui, porque é muito especial, me fez ir ao programa do Jô, que eu descobri que era gravado aqui. E agora, 10 anos depois, estou aqui para falar da série do Dias Perfeitos. Olha que mágico isso. Olha só, cara. A gente tá falando muito, vamos ver o trailer. Tem isqueiro? Eu não fumo. Qual é o seu nome? Theo. Clarice. Você tá me seguindo, cara? É que foi muito especial aquele dia. Você me beijou. Valeu, Theo. Tô seguindo, caralho. Valeu. Olha, eu tô tentando, Theo, eu tô tentando não ser escrota aqui. Eu não gosto que você fale assim comigo. Fica, você tá de sacanagem? Você é burro, sai daqui agora! Vaza daqui! Acha que isso é amor? Isso é doença. Isso é qualquer coisa, menos amor. Estão aplaudindo, é? Aí vocês ainda não viram nada. Foi só o trailer. Aliás, você foi ao set, você frequentou o set. E você que pediu para dar uma de Hitchcock também? Eu virei para a Joana, falei, Joana, eu vou fazer uma aparição lá Hitchcock e você me coloca em algum lugar. Ela falou, pega aquela tábua de carne ali e chega pro Theo, para eu não poder te cortar na montagem. Eu falei, como interage com o Theo, porque senão eu vou te cortar na montagem. Olha Servindo só, carne de gaivota. Servindo carne de gaivota, exatamente. Porque o Alfred Hitchcock, um grande diretor britânico, ele sempre aparecia nos filmes dele, de uma maneira ou de outra, às vezes numa foto de jornal. Então é a aparição Hitchcock. Vamos ver o desempenho do ator, Rafael Monte. Te cuida, Jaffa. Amigo, você tem pão de alho? Tem picanha, vai? Não. Linguicinha? Não. Não? Maravilhoso. E a direção, Joana, trouxeram essa ideia, né, para a terra, quer dizer, para a tela, né? O roteiro, que é uma adaptação da Cláudia Jovan, foi muito feliz assim, em trazer, porque o livro conta a perspectiva do Theo. O Theo é o protagonista do livro e a gente nunca sabe o que se passa na cabeça da Clarice. E daí o título, né? Dias Perfeitos, daí o título. porque é a cabeça dele. O Theo tá vivendo dias perfeitos. Quando a Claudinha adaptou o roteiro, para mim ela teve uma sacada genial, que foi trazer o ponto de vista para Clarice. Ela trouxe o olhar da vítima, a sequestrada, com o mesmo peso do olhar do Theo. Então, a estrutura do roteiro da série é sempre dividida em dois pontos de vista. A gente vê a cena pelo ponto de vista do Theo e a gente vê a cena pelo ponto de vista da Clarice. Isso tem vários desdobramentos para a direção. O primeiro deles, eu acho que é a gente tratar de um assunto tão delicado, que é a violência, que é o abuso, e a gente ter o contraponto
do ponto de vista da mulher, no caso da Clarice. Além disso, tem um desafio estético e cinematográfico que é como que você filma duas cenas, a mesma cena, por dois pontos de vista diferentes. Então, sem que seja apenas uma repetição. Pois é, para mim foi um desafio e a gente foi encontrando junto no set, assim, e uma vez eu me lembro que eu falei com o Rafa e o Rafa me deu coragem para ir fundo nisso. Tão fundo a ponto de mudar a mise-en-scène, assim. Por exemplo, tem uma cena que eles estão indo pro chalé, ele sequestra ela, eles estão indo pro chalé. Quando a gente vê a cena pelo ponto de vista do Theo, ele tá cantando uma música do Caetano, a plenos pulmões, felicíssimo, com a mulher da vida dele adormecida, com vento na cara. Quando a gente corta pra cartela da Clarice, ela tá algemada, ela tá toda machucada, ela tá gritando com ele, você é louco, eu não quero estar aqui. Ele não vê isso, e ela vê outra coisa. A vida também é um pouco isso, né? Agora, fico pensando, você, na atuação de uma cena ou de outra, a mesma coisa? Ou você tem que corresponder à fantasia dele quando ele está contando a história? A gente, conversando, estabeleceu isso, que a gente ia muito fundo nos dois pontos de vista. Então, no Theo, no ponto de vista do Theo, ela é uma projeção do que ele imagina dela, do que ele quer que ela seja. Tá vendo. Acho que a Joana falou na pré-entrevista que você falou com um psicanalista e ele não teria enquadrado com o Christian Dunker. Segundo o Christian Dunker, ele leu o livro e leu o roteiro da Claudinha e ele falou, se eu pudesse fazer um diagnóstico do Theo, eu e o Jafar, a gente foi até ele, fizemos uma consulta e tal. Ele falou, se eu pudesse fazer um diagnóstico do Theo, ele é um erotomaníaco. O que é um erotomaníaco? É uma pessoa que fantasia uma paixão. E esse homem que fantasia a paixão pela Clarice, ele acredita que a fantasia dele é uma realidade e que tudo que ele está fazendo por ela, ele está fazendo pelo bem dela. Então, por exemplo, quando ele algema ela porque ela não quer viajar com ele, é porque ela não sabe o que é melhor para ela. Melhor para ela é viajar com ele e terminar o roteiro que ela está escrevendo. Qual é a diferença de um sociopata para o erotomaníaco ou uma nuance, assim, é que o erotomaníaco não goza não é sádico, não goza com a dor do outro. Eu acho que o personagem do Theo, ele não goza com a dor da Clarice, ele não tem um sadismo pela Clarice. Ele realmente acredita que tudo que ele está fazendo é pelo bem dela. É pelo bem dela. Mesmo porque ele não enxerga a dor dela. Ele não enxerga a dor dela. Porque ele acha que não dói. Ele não enxerga a alteridade dela de forma nenhuma, não tem contorno, não tem nenhum. Ele se projeta nela. E tem uma coisa também que, além da questão psíquica do Theo, ele é um homem que cresceu numa sociedade machista, né? Ele reproduz comportamentos machistas e impositivos o tempo inteiro, né? O que compõe a violência encenada? Joana, é o que se mostra, o que a gente escuta, o que a gente vê, ou até só o que a gente sugere? E como, assim? Eu acho que esse é um ponto super importante, assim, do Dias Perfeitos para mim. Acho que para todo mundo que fez parte. Para mim, muito, muito caro, um ponto muito caro, onde eu refleti muito sobre isso, de que maneira, apesar da gente não estar julgando, a gente vai colocar uma imagem, e a imagem ela é impositiva. O leitor e o escritor, cada um fantasia uma imagem. Quando você coloca em uma imagem uma ação de violência, você cristalizou aquilo. Então, eu, como mulher, diretora, tive muita reflexão de que maneira realizar isso. E eu acho que tem escolhas que são estéticas e escolhas que são éticas também. De que maneira a gente ia mostrar o corpo da Clarice sofrendo. E aí as escolhas que a gente tomou, eu muito junto com a Júlia, com o Jafar, com a equipe da série, era de não tornar um espetáculo o sofrimento da Clarice. Isso é o ponto 1. Ponto 2, de não fetichizar o corpo da Clarice. De não fazer da Clarice uma mulher objetificada apenas. E eu acho que quando o audiovisual ele sugere a dor, ele sugere a violência, é mais forte, porque ele deixa uma lacuna para o espectador completar. Em 2021, a Tatiana Salem Levy, até fiz um programa com a Tatiana sobre esse livro extraordinário, Vista Chinesa, que ela narra, não é bem documentário, mas é a partir do evento real de um estupro ocorrido em 2014 e que no final do livro se revela o seguinte, com essa frase:
Não tenho vergonha do que aconteceu. Eu quero que você escreva que isso aconteceu de verdade e que aconteceu comigo. Joana Jabassi. Quer dizer, Joana, por que você decidiu que você tinha que ter seu nome, expor essa violência brutal que aconteceu com você, assinar? Porque eu acho que o estupro e o abuso no Brasil, no mundo talvez, mas posso falar do Brasil, ainda é visto num âmbito do tabu. Ninguém fala sobre estupro. A mulher tem muita vergonha de contar que foi estuprada. Se eu fosse sequestrada por 10 bandidos com arma na cabeça, eu chegaria aqui e te falaria: porra, Bial, você não sabe, fui sequestrada, foi um caos, meu pai... Eu sendo estuprada é uma coisa que vergonha, como é que eu vou contar? Ninguém pode saber. Então, eu acho que todo mundo tem que saber. E aí, eu soube de uma coisa muito brutal também, que era uma fofoca de que eu tinha inventado essa história para manter o meu namoro com o Bruno. Só que quando aconteceu esse episódio do Bicha Chinesa, eu fui espancada, além de estuprada, eu fui para o hospital, eu fui para a delegacia. Enfim, foi um épico. Eu tirei a queixa, porque eu não sabia, eu não tive capacidade de denunciar a pessoa, não tive a minha memória, eu fiquei com medo de incriminar um inocente. Então, eu achei importante dar esse contorno. Eu fui estuprada, as pessoas são estupradas e as mulheres, quando podem, seguem adiante. Eu tenho uma profissão, eu tenho 2 filhos, eu tenho um casamento. Vamos falar disso? A minha pulsão de vida, que vem muito através do meu trabalho, agora, se eu vou fazer o filme, ou fazer o Dias Perfeitos, fazer qualquer série que fale sobre esse assunto, significa que eu estou vivendo, apesar disso. Olha só, Júlia, como é que estava a Joana no dia? Como é que foi esse dia da cena de estupro da ficção? Como é que ela estava, do seu ponto de vista? Joana parou o set. Nós sentamos as duas juntas. Nós três, eu, Joana e Jafa. Parou no meio do dia, quer dizer, você está narrando... O dia era só isso. Um dia que você cumpre tecnicamente, mas aí interrompe a técnica. E é raro isso acontecer no set, porque o set é um lugar que você tem 1000 demandas, você tem que cumprir a diária, você tem que fazer... Então, a Ju interpretou de uma forma onde eu me senti tão reconhecida nessa dor de quem já passou por isso, que eu tive uma crise de choro que eu não conseguia parar de chorar, e a gente se abraçou muito no final, e quando acabou, depois ela me disse: eu tô passando mal também. Não, eu troquei de roupa, fui pro camarim, troquei de roupa. Assim que eu tava esperando o meu carro, eu fui pro banheiro e comecei a passar muito mal. E a minha volta para casa, eu acabei indo direto pro hospital, fui tomar um soro, porque o corpo não entende, às vezes, que é de mentira, né? E a gente usa a ficção, é uma mentira, que é a única maneira de se dizer a verdade. Que, Bial, continua tragicamente real, né? Assim, é impressionante como depois de 10 anos a gente continua vendo notícias do namorado que dá 60 socos dentro de um elevador, e, né? Enfim, e esses casos... E assim, eu acho que tanto a literatura, o Rafa escrevendo, a Ju atuando, eu dirigindo, são ofícios onde a gente está lidando com as nossas subjetividades. A Ju tá atuando, ela tá lidando com o que é dela ali. Quando eu tô dirigindo uma cena, eu tô lidando com o que é meu, porque é isso, a gente é o que a gente lê, o que a gente viveu, o que a gente come, a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente é.